Reis do Deserto. No deserto mais antigo do mundo, um predador extraordinário e nômade perambula. No sudoeste da África, a Namíbia, um lugar vasto e intimidador, foi conquistada por um leão adulto do deserto. Aqui, há menos de 150 desses leões adaptados ao deserto. Entre os vilarejos no leste e o litoral, a oeste existe uma vastidão de 100 mil quilômetros quadrados. Mas o deserto fornece um santuário. Depois de décadas de ausência, este macho foi o primeiro leão a redescobrir a costa do esqueleto. Ele vai aonde nenhum outro leão foi antes. O território de seu lar cobre o tamanho da Suíça e é de longe o maior já registrado para um leão. Mas ele é um dos últimos reis remanescentes do deserto. Caçadores de troféus e moradores locais causaram o drástico declínio dos machos adultos. Mas se ele conseguir se estabelecer, encontrar um bando aqui e ter seus próprios filhotes, terá um futuro. Talvez ele seja um dos únicos machos por enquanto. Mas no leito seco do rio Ruanibe, 5 filhotes enfrentam o mesmo destino. Eles são os futuros reis do deserto. Com quase 2 anos de idade, eles estão prestes a alcançar a adolescência. Logo, a independência os chamará. Está na hora de crescer. A população está precisando desesperadamente de machos adultos. Entretanto, eles só chegarão à idade adulta com a ajuda de suas 3 mães. As leoas estão voltando para seus 5 filhotes. Duas estão no auge da juventude. Mas a mãe delas é excepcionalmente velha. Aos 17 anos, ela já ultrapassou em muito a expectativa de vida de um leão em seu habitat natural. É necessário apenas um chamado familiar. Seu cumprimento entusiasmado é genuíno, embora um pouco exagerado. Eles já estão maiores que as mães, mas ainda se comportam como filhotes, sem saber que seu laço maternal precisa ser rompido. Jovens machos não são destinados a ficar com a mãe. A essa altura, os 5 machos normalmente já teriam sido expulsos pelo pai. Mas ele está morto. Longe da segurança do Ruanibe, tornou-se vítima do confronto entre leões e homens. O cientista Dr. Philip Stander estuda a pequena população de leões do deserto há quase 2 décadas. Com o uso de coleiras de GPS, ele é capaz de acompanhar de perto esse significativo grupo.
A primeira vez que Philip viu as leoas com seus 5 filhotes machos, ele percebeu que a sobrevivência deles era crucial. Se eles conseguissem chegar à idade adulta, haveria esperança para a já diminuta população de leões do deserto. À medida que eles cresciam, Philip teve a oportunidade única, pela primeira vez, de seguir a vida secreta dos 5 jovens machos do deserto. Ele colocou colares neles e os chamou de os 5 mosqueteiros. O leito do rio Ruanibe é uma tábua de salvação para os animais do deserto. Embora pareça seco, há água abaixo da superfície do solo. A salvação é uma vastidão aparentemente sem vida. Até as girafas se adaptaram ao deserto. As presas perfeitas para um grande bando com um apetite tão voraz. Caçar girafas é a especialidade da velha leoa, como Philip tem presenciado. Num esforço para proteger seu filhote, a mãe acidentalmente o atinge. O primeiro movimento da leoa é ousado. Um único chute de uma girafa pode matar um leão. Mas seu timing é excelente. Com um bando com 8 membros, a pressão para caçar é implacável. As mães se movem sem os filhotes. Eles são mais um obstáculo do que uma ajuda. É o início de um novo ano. As tempestades à distância têm crescido já há algum tempo. Depois de meses de chuva no interior, milhares de pequenas gotas se aglutinam em um rio crescente, atingindo finalmente o deserto. Este rio de areia se transforma em um fluxo surreal de água que dá vida. Mas um deserto escaldante faz evaporar a inundação anual dentro de um único dia. O Ruanibe tem uma reserva subterrânea, e a umidade escondida se espalha no deserto ao redor e traz vida nova à superfície. E com ela, as chuvas dispersas permitem ao deserto uma breve comemoração. A chuva traz alívio para a maioria dos animais. Ilhas de abundância se espalham pelo deserto. Até mesmo as girafas se afastam do leito do rio em busca de vegetação. Mas para as leoas, isso significa dificuldade. As presas tornaram-se escassas no alcance de seu território. Mas hoje, o dia parece promissor. No deserto, o sucesso da caça é determinado pela cooperação. É arriscado caçar uma girafa,
mas os benefícios são consideráveis. A perseguição já começou. Calculada, paciente, passo a passo. A velha leoa fica atrás. O movimento final depende dela. O sincronismo é fundamental. Foi por pouco para ambas, mas a velha leoa em segundos está de pé outra vez. É o instinto de mãe de prover. Mas o fracasso faz parte de sua vida, tanto quanto o sucesso. Uma caçada nunca é fácil. Mesmo com seus músculos, lembrando do impacto de seu ataque corajoso por algum tempo, ela é durona. Sobreviver por 17 anos de dificuldades nesse deserto armou-a com capacidade de resistência e bravura. Ela parece inquebrável. As três mães terão que continuar procurando. As chuvas esparsas fizeram com que as presas fossem para bem longe do leito seco do rio. A chuva é rara no deserto, mas este ano está sendo excepcional. As mães lutam para atravessar a estação chuvosa prolongada. Elas conseguem dar a seus 5 filhotes apenas o suficiente para que eles sobrevivam. Mas a caçada deste oryx teve seu preço. A velha leoa foi ferida durante a caçada. Ela está sentindo a pressão. Sua devoção aos 5 jovens é o que está drenando a sua força. Quanto mais ela tem que trabalhar para alimentá-los, menos capaz ela fica de prover a eles. Aos 2 anos de idade, os mosqueteiros agora devem ser capazes de cuidar de si mesmos. Talvez tenha chegado o momento de deixar os 5 se defenderem sozinhos. A separação pode acontecer se as leoas se encontrarem com o único macho adulto que ainda está ao seu alcance. Se ele se unir ao bando, expulsará os 5 jovens, forçando-os à independência. Mas as chuvas levaram o macho para longe das leoas, até o território humano. Em sua busca por presas, ele chegou perigosamente perto de uma aldeia nos arredores do deserto, onde o gado é uma presa fácil. Eles são vulneráveis, indefesos. Mas as pessoas têm armas e vão proteger o seu gado a todo custo. Philip vai fazer tudo o que puder para manter o macho adulto seguro. Ele é o único remanescente na maior parte do deserto. Felizmente, os proprietários mantêm seu gado em segurança em um curral. Por enquanto, ele está seguro.
Este é o grito peculiar e instável das velhas leoas. Enfraquecida, esta ficou para trás. Com seu rugido frágil, ela está tentando alcançar as filhas. Mas o resto do bando já vai longe, em busca de presas. Não podem ouvi-la. Uma das jovens mães localizou um oryx solitário nas dunas. Esta é a caçada absoluta para um leão adaptado ao deserto. Ela o persegue através das ondas imóveis deste mar de areia. As dunas tornam-se suas aliadas. A areia, seu disfarce. Hoje, o deserto caça com ela. A maioria das caças termina em fracasso. Mas não hoje. O resto do bando não sabe da matança. Mas sua caçada bem-sucedida não passará despercebida. Com carniceiros em cena, ela não pode correr o risco de deixar a caça para buscar o resto de seu bando. Seu instinto maternal pressiona. Ela chama pelos outros. O rugido dela é um convite. E mais uma vez, são os jovens machos que ficarão com a parte do leão. A morte não é apenas um alimento. Em um deserto, onde a água é escassa, a umidade das presas também sacia a sede. O oryx é devorado rapidamente. Todos estão tentando tirar o máximo proveito. Todos, menos a velha leoa, ainda separada de seu bando. Philip espera que eles voltem para buscar a velha leoa, que se foi há mais de um mês. Seu colar está fora do alcance. Os mosqueteiros estão crescendo em confiança, explorando seu mundo tremulante e árido. A temperatura é visível, vibrando fitas de ar torcidas pelo calor. A luta entre os oryx é um teatro de agressão. Eles não percebem seu público jovem, porém atento. Os mosqueteiros só precisam esperar, observar, convidar. Os oryx acendem o instinto da caça emergente de um jovem predador. Mas neste calor intenso, alguns só têm o instinto de procurar pela sombra. Evitando o trabalho duro e os chifres, eles preferem uma soneca.
Os 3 mosqueteiros ainda estão ocupados. Só a prática torna um caçador perfeito. Como as mães, os jovens aprenderam que a paisagem do deserto deve tornar-se parte de sua estratégia. Sempre vale a pena ficar acima da situação. Às vezes, um leão do deserto precisa cobrir distâncias consideráveis. É por isso que os leões do deserto são um grupo à parte. Para sobreviver neste ambiente ressecado, eles são levados a seus próprios limites. Esta vastidão abrasadora vai aprimorá-los, adaptá-los. Eles serão forjados neste cadinho de calor e areia. Os mosqueteiros estão aprendendo a aproveitar ao máximo suas habilidades para conquistar este mundo cruel. Mas para alguns, a conquista pode esperar. Em sua ansiedade para caçar, 3 deles se separaram de seus 2 irmãos indolentes. Agora, com a velha leoa longe há muito tempo, um Philip preocupado começa a procurá-la. As leoas encontraram 2 dos mosqueteiros, mas os outros 3 ainda estão desaparecidos. Com seu bando fragmentado, elas começam sua própria busca por sua velha mãe e os 3 filhotes perdidos. Mas encontrá-los neste deserto sem fim é tudo menos uma certeza. O instinto dos filhotes perdidos é esperar pela mãe. E eles vão esperar, não importa quanto tempo, até ela retornar. O poder de seus rugidos desesperados chega longe até alcançar o bando. A esperança, finalmente, é reacendida. Mas do outro lado da Namíbia, não há mais esperança. Quando Philip finalmente a encontra, ela está quase morta. A estação chuvosa cobrou seu preço.
Não há nada que ele possa fazer. 17 anos atrás, quando Philip chegou pela primeira vez no deserto, a velha leoa era apenas um filhote. Ele foi companheiro dela durante toda a sua vida. Ela tem sido o foco do estudo de uma vida. Para Philip, ela foi a leoa mais significativa da população. Agora, no final de sua vida extraordinariamente longa, em seus momentos mais vulneráveis, o deserto está mais implacável do que nunca. Ele começa a enterrá-la antes mesmo de ela dar seu último suspiro. Philip estudou-a a partir do momento em que ela nasceu até o dia em que ela morreu. É um marco triste na sua investigação. E ainda, uma enorme realização. Finalmente, os filhotes perdidos ouvem o som familiar dos chamados das mães. Após a perda da velha leoa, agora depende das duas jovens mães continuar cuidando de seus mosqueteiros. Agora que os outros dois mosqueteiros voltaram, o bando finalmente está reunido outra vez. Agora, este bando de 7 leões continuará a viver pelo legado da antiga leoa. A ligação entre as duas jovens mães e os 5 machos parece mais forte do que nunca. Mas há mudança no ar. As leoas estão prontas para acasalar de novo. Elas chamam pelo único macho adulto ao seu alcance. Mas não há resposta. Elas devem encontrar um companheiro em breve, ou os mosqueteiros não terão escolha, a não ser continuar a vida por conta própria. Como machos do deserto, eles ficaram com as mães por muito mais tempo do que o habitual. Tem sido uma curva de aprendizado lenta. Mas com o tempo, eles fizeram um bom progresso. Tudo começou a tornar-se invisível.
Eles estão aprendendo a perseguir com precisão coordenada. Aprendem quem perseguir. E quem evitar. Aproveitam ao máximo, até mesmo a menor oportunidade. Trabalhando juntos, como uma equipe. Para se tornarem caçadores eficientes e qualificados. E com essas experiências em sua bagagem, eles estão se tornando uma coalizão firme e forte. É uma coalizão que está se tornando ainda mais valiosa à medida que a preocupação de Philip com relação ao macho adulto aumenta. Ele está no mesmo local há vários dias. O mapeamento de suas transmissões por satélite revela que não houve nenhum movimento. Isso confirma o que Philip temia. Ele também foi vítima do conflito Homem-Leão. Philip não poderia protegê-lo. Mas aos 7 anos de idade, sua história estava apenas começando. E como ele era o último macho adulto restante na região, sua perda é uma tragédia. O deserto perdeu a voz de outro rei. Ela cresceu silenciosa. Na maior parte do deserto, não sobrou um único macho adulto. Mais do que nunca, a sua sobrevivência é crucial. 5 mosqueteiros, todos por um. E cada leão por si mesmo, quando uma matança acontece. O forte vínculo foi colocado em modo de espera. No momento, não há amor fraternal. E justamente quando as coisas estavam avançando, um obstáculo. Uma cabra de leque quase não é o suficiente para 2 leoas e 5 machos agressivos. Mas não importa o quanto eles caçem juntos. Os mosqueteiros não têm futuro com as mães. Os mosqueteiros agora têm 3 anos de idade. Para eles, é apenas mais um dia. Mas as mães não estão saindo apenas para caçar. Desta vez, quando as leoas os deixarem para trás mais uma vez, elas não vão voltar. Finalmente, seu instinto maternal cedeu à sua vontade de encontrar um companheiro. E elas não vão parar de procurar até conseguirem. É o fim de uma era e uma nova fase na vida dos mosqueteiros. É um começo turbulento.
As fortes chuvas no interior trazem a maior enchente em uma década. A água abre seu caminho através do deserto. Ela vem de forma tão inesperada que deixa um animal adaptado ao deserto confuso. A inundação está criando ilhas, que encolhem a cada minuto. E os mosqueteiros se encontram presos em uma delas. Eles chamam desesperadamente pelas mães, mas elas não estão mais por perto para salvá-los. Desta vez, os mosqueteiros só têm uns aos outros. Eles nunca viram tanta água. O mundo está desmoronando ao seu redor. E o nível da água está aumentando. Logo, sua ilha terá desaparecido. Um dos machos finalmente supera o medo e leva seus irmãos para longe do perigo. A enchente lavou o último rastro de sua dependência. Agora eles estão prontos para começar sua perambulação, sua vida nômade. Sem os cuidados das mães, os 5 mosqueteiros agora devem ter sua própria impressão de seu mundo. Sendo independentes, eles finalmente estão prontos para viver de acordo com o legado histórico de sua mãe. Caçar girafas. Eles estão focados, estão preparados para seu maior desafio até agora. Eles aprenderam que a cooperação é essencial. Mais abaixo, 2 mosqueteiros entram em posição.
Manter uma coalizão de 5 machos em um lugar tão árido vai ser um desafio. Mas se eles continuarem a caçar juntos presas grandes com sucesso, vão prosperar. Ele continuará a acompanhar seus movimentos e a documentar suas histórias de vida com o mesmo compromisso que ele teve com a velha leoa. Agora, os 5 irmãos tornaram-se nômades do deserto em busca de seu próprio reino. Com o tempo, eles vão se tornar os pais da próxima geração. Em algum lugar sobre as dunas, um oásis escondido. É o lar de um grupo de jovens leoas. Este poderia ser o seu destino. Aqui eles estarão seguros. Esta fraternidade dos 5 mosqueteiros firmemente ligada anunciará o retorno dos reis que se foram. Agora eles vivem em total liberdade, como os reis antes deles. Calculada, paciente, passo a passo. A velha leoa fica atrás. O movimento final depende dela. O sincronismo é fundamental. Foi por pouco para ambas, mas a velha leoa em segundos está de pé outra vez. É o instinto de mãe de prover. Mas o fracasso faz parte de sua vida, tanto quanto o sucesso. Uma caçada nunca é fácil. Mesmo com seus músculos, lembrando do impacto de seu ataque corajoso por algum tempo, ela é durona. Sobreviver por 17 anos de dificuldades nesse deserto armou-a com capacidade de resistência e bravura. Ela parece inquebrável. As 3 mães terão que continuar procurando. As chuvas esparsas fizeram com que as presas fossem para bem longe do leito seco do rio. A chuva é rara no deserto, mas este ano está sendo excepcional. As mães lutam para atravessar a estação chuvosa prolongada. Elas conseguem dar a seus 5 filhotes apenas o suficiente para que eles sobrevivam. Mas a caçada deste Oryx teve seu preço. A velha leoa foi ferida durante a caçada. Ela está sentindo a pressão. Sua devoção aos 5 jovens é o que está drenando a sua força. Quanto mais ela tem que trabalhar para alimentá-los, Reis do Deserto. no deserto mais antigo do mundo, um predador extraordinário e nômade perambula. No sudoeste da África, a Namíbia, um lugar vasto e intimidador, foi conquistada por um leão adulto do deserto.
Aqui, há menos de 150 desses leões adaptados ao deserto. Entre os vilarejos no leste e o litoral, a oeste existe uma vastidão de 100 mil quilômetros quadrados. Mas o deserto fornece um santuário. Depois de décadas de ausência, este macho foi o primeiro leão a redescobrir a costa do esqueleto. Ele vai aonde nenhum outro leão foi antes. O território de seu lar cobre o tamanho da Suíça e é de longe o maior já registrado para um leão. Mas ele é um dos últimos reis remanescentes do deserto. Caçadores de troféus e moradores locais causaram o drástico declínio dos machos adultos. Mas se ele conseguir se estabelecer, encontrar um bando aqui e ter seus próprios filhotes, terá um futuro. Talvez ele seja um dos únicos machos por enquanto. Mas no leito seco do rio Ruanibe, 5 filhotes enfrentam o mesmo destino. Eles são os futuros reis do deserto. Com quase 2 anos de idade, eles estão prestes a alcançar a adolescência. Logo, a independência os chamará. Sem chegar à idade adulta, haveria esperança para a já diminuta população de leões do deserto. À medida que eles cresciam, Philip teve a oportunidade única, pela primeira vez, de seguir a vida secreta dos 5 jovens machos do deserto. Ele colocou colares neles e os chamou de os 5 mosqueteiros. O leito do rio Ruanibe é uma tábua de salvação para os animais do deserto. Embora pareça seco, há água abaixo da superfície do solo. A salvação é uma vastidão aparentemente sem vida. Até as girafas se adaptaram ao deserto. As presas perfeitas para um grande bando com um apetite tão voraz. Caçar girafas é a especialidade da velha leoa, como Philip tem presenciado. Num esforço para proteger seu filhote, a mãe acidentalmente o atinge. O primeiro movimento da leoa é ousado. Um único chute de uma girafa pode matar um leão. Mas seu timing é excelente. Com um bando com 8 membros, a pressão para caçar é implacável. As mães se movem sem os filhotes. Eles são mais um obstáculo do que uma ajuda. É o início de um novo ano. As tempestades à distância têm crescido já há algum tempo. Depois de meses de chuva no interior, milhares de pequenas gotas se aglutinam em um rio crescente, atingindo finalmente o deserto. Este rio de areia se transforma em um fluxo surreal de... Está na hora de crescer. A população está precisando desesperadamente de machos adultos. Entretanto,
Eles só chegarão à idade adulta com a ajuda de suas 3 mães. As leoas estão voltando para seus 5 filhotes. Duas estão no auge da juventude. Mas a mãe delas é excepcionalmente velha. Aos 17 anos, ela já ultrapassou em muito a expectativa de vida de um leão em seu habitat natural. É necessário apenas um chamado familiar. Seu cumprimento entusiasmado é genuíno, embora um pouco exagerado. Eles já estão maiores que as mães, mas ainda se comportam como filhotes, sem saber que seu laço maternal precisa ser rompido. Os jovens machos não são destinados a ficar com a mãe. A essa altura, os 5 machos normalmente já teriam sido expulsos pelo pai. Mas ele está morto. Longe da segurança do Juanibe, tornou-se vítima do confronto entre leões e homens. O cientista Dr. Philip Stander estuda a pequena população de leões do deserto há quase 2 décadas. Com o uso de coleiras de GPS, ele é capaz de acompanhar de perto esse significativo grupo. A primeira vez que Philip viu as leoas com seus 5 filhotes machos, ele percebeu que a sobrevivência deles era crucial. Se eles conseguirem a água que dá vida. Mas um deserto escaldante faz evaporar a inundação anual dentro de um único dia. O Juanibe tem uma reserva subterrânea e a umidade escondida se espalha no deserto ao redor e traz vida nova à superfície. E com ela, as chuvas dispersas permitem ao deserto uma breve comemoração. A chuva traz alívio para a maioria dos animais. Ilhas de abundância se espalham pelo deserto. Até mesmo as girafas se afastam do leito do rio em busca de vegetação. Mas para as leoas, isso significa dificuldade. As presas tornaram-se escassas no alcance de seu território. Mas hoje, o dia parece promissor. No deserto, o sucesso da caça é determinado pela cooperação. É arriscado caçar uma girafa, mas os benefícios são consideráveis. A perseguição já começou.